Edu, a gente muda um pouco aqui do assunto no TJ Aparecida, mas a gente vai falar de saúde. A fibromialgia agora é oficialmente reconhecida como uma condição de pessoa com deficiência no Brasil. Essa mudança ela representa um avanço importante nos direitos de quem convive com dores crônicas e outros sintomas, que nem sempre são visíveis. Para a gente conseguir entender melhor, a gente conversa agora com o Dr. José Roberto Provenza, que é reumatologista e membro da Comissão da Dor da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao TJ, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Rayane, obrigado, Eduardo. Doutor, eu já aproveito para perguntar, né? Muita gente ainda não entende bem o que é fibromialgia. Como você pode explicar isso de uma forma mais simples aqui para o público? Embora extremamente comum, ela é uma doença ainda de difícil diagnóstico. Eu diria de difícil diagnóstico porque a gente ainda não conta com exames complementares específicos para fazer o diagnóstico. Mas, basicamente, o que um fibromiálgico sente? Ele sente uma dor difusa pelo corpo, tanto acima quanto abaixo da cintura, tanto do lado direito quanto esquerdo, é uma dor difusa, principalmente contando uma história que pela manhã acorda extremamente cansado, parece que não descansou a noite, parece que trabalhou a noite toda, parece que carregou peso a noite toda, passa um dia difícil, cansado, sonolento, muitas vezes acompanhado de cefaleia, dor de cabeça. Alguns pacientes também apresentam quadros de dor abdominal, quadros de constipação intestinal, alguns, inclusive, cistite, né? E também alguns pacientes apresentam, no decorrer da doença, quadros emocionais, quadros comportamentais, principalmente numa situação de depressão ou muita ansiedade. Muito bem explicado, acho que ficou bem claro para todo mundo que está acompanhando aqui o TJ Aparecida. Boa tarde para o senhor, bem-vindo ao TJ Aparecida. O que muda na prática, doutor, com esse reconhecimento legal como deficiência? Quais cuidados precisam ser tomados para evitar distorções, por exemplo? Essa decisão dessa lei tem pontos, eu diria que tem pontos positivos, né? Mas mesmo esse ponto positivo é porque nós poderemos obter do nosso governo uma assistência mais global ao paciente portador dessa doença. Mas, para que a gente tenha esse tipo de assistência, nós vamos precisar preparar equipes, porque o tratamento de um doente com fibromialgia, ele depende de uma equipe multidisciplinar, multiprofissional. O doente precisa ser tratado não só no aspecto físico, mas também no seu aspecto psíquico, social, profissional. Então, a lei ela foi estabelecida, mas o governo agora tem pelo menos 180 dias para adequar equipes que possam assistir esses pacientes na rede pública. E na verdade, a gente tem o diagnóstico de fibromialgia, que é uma deficiência, mas nós precisamos estabelecer qual que é a incapacidade que esse paciente tem para exercer a sua função, o seu trabalho. Por isso que nós precisamos de médicos preparados, equipes preparadas para que se possa estabelecer a incapacidade. Uma coisa é a deficiência, a outra coisa é a incapacidade. Ele está incapaz ou não para aquela função que ele está exercendo. Então, não basta apenas ter o diagnóstico de fibromialgia. É importante que ele tenha, além do diagnóstico da fibromialgia, que ele tenha também as características físicas de um paciente incapacitado para exercer determinadas funções, determinados trabalhos. Doutor, além do tratamento, né, com remédios, que outros tipos de cuidados ou até terapias ajudam a melhorar a qualidade de vida de quem tem essa doença? Nós temos, na verdade, eu diria que o carro-chefe nosso no tratamento da fibromialgia, sem sombra de dúvida,
a literatura nos mostra isto, são os exercícios físicos. Então, o número 1, que encabeça isso, é o exercício físico. Várias modalidades de exercício físico podem ajudar o paciente com fibromialgia. Os medicamentos que nós utilizamos, ele tem um percentual, e nem sempre a gente consegue excelentes resultados com medicamentos, mas ele colabora no tratamento. Existem medicamentos que auxiliam aumentando o limiar de percepção de dor dos pacientes com fibromialgia. O paciente com fibromialgia, ele tem uma alteração na percepção de dor ao nível do sistema nervoso central. O limiar de percepção do fibromialgico é um limiar muito baixo. Por isso que ele sente muita dor. E os medicamentos que nós temos hoje são medicamentos que auxiliam o paciente a ter um limiar de percepção de dor mais alto. E o exercício físico é o mais importante. Mas nós temos vários medicamentos que nós utilizamos na prática do dia a dia nesses pacientes. Eu quero chamar a atenção, principalmente porque dor no corpo todo não significa só fibromialgia. Nós temos vários diagnósticos diferenciais, doenças neurológicas, doenças musculares, doenças metabólicas, várias doenças que podem mimetizar, se parecer com fibromialgia. Doutor, muito obrigado pela presença aqui, por estar falando deste assunto, esclarecendo principalmente agora que nós temos essa regularização dessa situação pelo governo federal. Muito obrigado, um ótimo fim de semana para o senhor, sempre bem-vindo aqui no TJ Aparecida. Agradeço em nome da Sociedade Brasileira de Reumatologia.